Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Olha, se você não é inscrito, pare um pouquinho o vídeo, faça a sua inscrição agora mesmo, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque dessa forma você nos ajuda a crescer o canal e também a levar essa mensagem a outras pessoas, tá certo? Eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo a respeito do Evangelho. O Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, ela vem do grego e significa boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas que o Evangelho ele traz? A boa notícia de que Deus, por seu amor, graça e misericórdia, proporcionou salvação, graça e acima de qualquer outra coisa, ele anulou a nossa condenação através de Cristo na cruz do Calvário. É isso. Essas são as boas novas do Evangelho. As boas novas de que Deus, as boas notícias de que Deus proveu salvação para o seu povo. E isso através do nascimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. E que nós temos hoje o Espírito Santo selado em nosso coração como penhor da promessa de salvação, que nos ajuda a viver em novidade de vida. Como a própria palavra de Deus diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas o Evangelho, além dessas boas notícias, ele também vai exigir de nós um posicionamento. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Tomar a cruz é estar disponível até para morrer, caso fosse necessário. Tomar a cruz e seguir, negar a si mesmo, negar as suas vontades, os seus desejos, para servir ao Senhor, para se entregar ao Senhor. Mas eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo, é esse evangelho que tem sido pregado? É esse o evangelho que nós estamos vendo em muitas igrejas por aí? Muitas vezes o evangelho que nós estamos vendo sendo pregado é um evangelho sincrético, misturado com outras doutrinas de outras religiões. Muitas vezes o que nós estamos vendo é um evangelho antropocêntrico, focado na pessoa do homem, no bem-estar do homem, no desejo do homem. Muitas vezes estamos vendo um evangelho triunfalista, uma teologia triunfalista em que você, ao servir a Deus, tudo tem que ser perfeito, você não pode passar por dificuldade, não pode passar por luta. Muitas vezes o que estamos vendo sendo pregado nos púlpitos é psicologia e coaching. E essas ciências, elas são importantes no seu campo de atuação, mas não no púlpito. No púlpito é lugar de se pregar a palavra de Deus pura, simples e genuína. O púlpito é lugar de expor o evangelho com fidelidade, com verdade, expor a palavra de Deus. Não frases emocionais, não conceitos de psicologia, não conceitos de sociologia, de filosofia, de coaching, não. O púlpito é lugar de pregar o puro evangelho. E muitas vezes o evangelho que tem sido pregado tem feito surgir uma geração de pseudo-cristãos. Cristãos que estão mais focados com a sua própria vontade, com o seu bem-estar material, com a sua felicidade terrena do que com o reino de Deus. Os crentes não querem mais saber de ganhar almas, os crentes não querem mais saber de viver o evangelho verdadeiro, não querem mais saber de consagração, não querem mais saber de santificação, não querem mais saber dessas coisas. Querem servir a Deus à sua própria maneira, à sua própria vontade. E se esquecem de que Deus não está preocupado com a nossa felicidade terrena. Se Deus nos abençoar nessa terra, querido, glória a Deus por isso, é da vontade dele. Mas entenda, a maior bênção Deus já nos deu. A maior promessa nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. De sorte que se nós não vivermos nada de bom nessa terra,
Ainda assim, devemos ser gratos, porque a felicidade prometida por Deus está principalmente no céu, na eternidade. E talvez você tenha uma visão errada do Evangelho, você tenha uma visão errada de Cristo. Talvez você não conheça o Evangelho, você não conheça Cristo. Talvez você nunca sequer leu essa Bíblia por completo. E aí você vive um Evangelho picado daquilo que você acha que é cristianismo, daquilo que você acha que é Deus, daquilo que você acha que é Evangelho. Nós precisamos voltar, querido, ao puro Evangelho de Cristo. Ao Evangelho da santificação, do amor, da comunhão, ao Evangelho, sabe, que nos motiva a pregar a palavra, ao Evangelho que nos torna diferente do mundo. E precisamos abandonar essas doutrinas que estão nos deixando egoístas, que estão fazendo com que venhamos estar atentos apenas à nossa condição material. Devemos parar de ser, muitas vezes, cristãos que vivem de entretenimento. Eu vou ao culto por conta do entretenimento e eu vou ao culto como se eu estivesse indo a um mercado e lá eu escolho o que eu quero ouvir, o que eu quero, sabe? Não. Eu estou preocupado se a igreja vai me servir, se a palavra vai estar de acordo com aquilo que eu gosto, se o louvor vai estar de acordo com aquilo que eu gosto. Não, querido, não é isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo morto pelos nossos pecados. O Evangelho é renunciar a nós mesmos. O Evangelho é nós abraçarmos essas boas notícias de que Deus nos proveu salvação. Paulo vai dizer em Gálatas que se qualquer outra pessoa, até mesmo os anjos, pregasse um outro Evangelho, deveria ser considerado amaldiçoado. E muitas vezes o que estamos vendo é um evangelho poluído, um evangelho sincrético, um evangelho antropocêntrico, baseado no homem, nas vontades do homem. E isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho. Que possamos voltar às raízes do verdadeiro, puro e simples evangelho do Senhor. Que Deus abençoe e tenha misericórdia da nossa vida.